soma e subtração de fração. Lembra? Ainda tem dúvida quando vai somar ou subtrair frações? Fica comigo que nessa videoaula eu vou te ajudar em alguns conceitos. Fala pessoas, tudo bem? Espero estar encontrando todos bem, se cuidando, né? E o nosso tema hoje é fração. Mais especificamente, soma e subtração de frações. Vamos lá para a teoria? Bora lá! Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é como funcionam as frações, da onde veio as frações. E isso não é muito difícil, o conceito é até relativamente fácil, né? Vamos dar aquele exemplo clássico, né? Toda vez que a gente vai falar de fração, qual é o exemplo clássico? Chocolate, né? Uma barra de chocolate aí, né? Essa barra que está na nossa tela aí, ela está dividida aí em 6 partes iguais, né? 6 partes iguais. Vamos supor que você, dessa barra de chocolate, desses 6 pedaços, né? Você não quer engordar sozinho, não é? E você doa um pedaço, uma parte desse chocolate para um amigo, né? Ou seja, uma parte de uma barra que está dividida em 6, você está doando aí 1/6 da barra. Muito bem. Para um segundo amigo, você vai dar 2 partes das 6. Note que a barra continua dividida em 6 partes, né? Você deu para o seu amigo amarelo uma parte de 6. Você deu para o seu amigo azul 2 partes de 6. Ou seja, o total de chocolate que você doou, não é? São 3 partes de um total de 6. Beleza? Então, deu uma parte para o amarelo, 2 partes para o azul, totalizando 3 partes de chocolate doado. Repare que o denominador, a parte de baixo da fração, em todas as situações, é 6. Por quê? Porque a parte de baixo, ela representa, o denominador representa a quantidade total de partes que o chocolate foi dividido. Então, quando você doou uma parte para o amarelo, o chocolate estava dividido em 6. Quando você doou 2 partes para o seu amigo azul, o chocolate também estava dividido em 6 partes, totalizando 3 partes de 6 que foram doados aí aos seus amigos. O que o Vicente está querendo dizer com isso? Você não vai mexer na parte de baixo, você não vai mexer no denominador. O que a gente vai fazer? A gente, na hora de somar, a gente vai manter o denominador, né? A parte de baixo ali continua 6, e a gente vai somar só o numerador. Então a regrinha é bem simples. Em resumo aí, né? Olha lá, na soma e na subtração de frações, eu vou conservar, eu vou manter o denominador, certo? E vou somar, nesse caso a gente somou, né? Mas eu posso também subtrair, dependendo do sinal ali que tiver entre as frações. Aí você vai falar assim para mim, tudo bem, Vicente, já entendi. Na soma ou subtração de fração, a gente copia o de baixo, mantém o mesmo número embaixo e soma ou subtrai o de cima. Beleza. Mas uma pergunta, e se forem denominadores diferentes? E se a parte de baixo da fração, das 2 frações, ou das 3 ou das 4, depende de quantas frações a gente estiver fazendo, e se a parte de baixo for diferente? O que eu faço? Bom, se a parte de baixo for diferente, a gente vai ter que usar aí um artifício que você já deve ter ouvido falar, né? Que são as frações equivalentes. Então vamos ver como é que funciona. Olha só, como é que eu faço para somar ou subtrair, ou somar e subtrair frações que têm denominadores diferentes, que tem aquela parte de baixo diferente. E aí eu coloquei um exemplo aí para você. Veja bem, olha aí, na tela aí, né? Eu vou somar 5/6 mais 3/4 menos 1/3. Eu vou fazer uma soma e uma subtração. Repare o seguinte, olha aqui, ó, 6, 4 e 3. Não dá, nem que eu queira, não dá para mim manter o denominador. Eles são diferentes, concorda?
Então eu não consigo manter. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um artifício, eu tenho que dar um jeito de fazer com que esses três números, esses três valores que estão aqui nos denominadores, eles fiquem iguais. Porque depois que eles ficarem iguais, eu vou manter o de baixo e vou fazer a operação matemática em cima. Beleza? Gente, tá, isso eu já entendi. Mas como é que eu vou fazer na prática para deixar todos esses números que são diferentes, eles ficarem iguais? Bom, primeira coisa que eu instruo meus alunos a fazer é o que eu chamo, é o que eu dei o nome, eu batizei, né, de o esqueleto da conta. Ou você, mas esqueleto da conta? É, esqueleto da conta. O que vem a ser o esqueleto da conta? É justamente o tracinho das frações e os sinais das operações matemáticas em que as frações estão envolvidas. Então, olha lá, eu tenho a primeira fração, só põe o tracinho, tá? Mais a segunda fração, menos a terceira fração. Gente, é obrigatório fazer isso? Não. É só o caso de te deixar mais à vontade durante as contas e não se preocupar com a cópia de sinal, né? Se você já aprendeu números inteiros relativos, você sabe que existem números positivos e negativos. Se você não aprendeu ainda, daqui a pouco a gente vai fazer uma aula sobre isso, né? Então, para evitar o erro de sinal, para evitar que você se atrapalhe aí com sinais positivos e negativos, eu tenho o costume de ensinar os meus alunos a colocarem já o sinal, porque aí, daqui para frente, eu me preocupo só com o cálculo. Uma estratégia pessoal. Não é obrigatório, claro, mas é uma estratégia, uma boa estratégia pessoal. Depois você tenta aí e me fala aí nos comentários, beleza? Bom, como é que eu vou fazer agora, então, para deixar esses três números iguais? Nós vamos tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, né? Mais conhecido aí também como menor múltiplo comum. O menor múltiplo desses três números aí. Sim, dá para fazer de cabeça? Dá. Se eu pedir para você um número que tenha na tabuada do 6, do 4 e do 3 ao mesmo tempo, muito provavelmente você já deve ter pensado no número aí agora, né? Ah, gente, mas e se forem números esquisitos, grandes, que não dê para fazer de cabeça? E aí eu vou mostrar para você como a gente faz o MMC, beleza? Então vamos lá. Eu preciso de um múltiplo de 6, 4 e 3. Então você vai colocar o 6, o 4 e o 3 e vai traçar aqui. Muito bem. Primeira coisa que você precisa entender para tirar o MMC é que a gente vai dividir esses três números por números primos, né? Para quem não lembra, temos lá no nosso canal uma aula que fala sobre os números primos, beleza? Então bora lá, se você não lembra, dá uma recordada lá em números primos. O menor número primo é o 2. Dá para dividir algum número desse aqui por 2? Dá, né? Eu tenho dois números pares aqui, ó, o 6 e o 4. Então eu vou lá, vou dividir por 2. Veja bem, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Gente, o 3 não divide 2. Eu sei, o 3 não divide 2. O 3 é ímpar, né? Então eu vou só copiá-lo. Muito bem. Ainda temos o 2 ali, né? Ainda é par. Então eu vou continuar dividindo por 2. Eu copio o primeiro 3, porque ele é ímpar, né? Não dá para dividir por 2, né? O 2, eu vou fazer 2 dividido por 2 dá 1. E o segundo 3 eu vou copiar também. Pronto, agora eu só tenho número ímpar. Não dá mais para dividir por 2. O que eu vou fazer? Eu vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 3. Então, vou colocar o 3 ali. 3 dividido por 3 dá 1. O 1 eu só copio. E o último 3, o segundo 3 ali, 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, acabou a conta, né? Acabou o algoritmo aí do MMC. Repare que os três números foram reduzidos a 1. O que eu faço na sequência? Eu vou pegar esses números aqui, ó, que são os fatores primos desses três números, e vou multiplicá-los. Sim, eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, 12 é o menor múltiplo comum entre 6, 4 e 3. Gente, 12 é o único múltiplo desses números? Não. Se você pensar bem aí, ó, na tabuada do 6, do 4 e do 3 eu tenho o 12.
eu tenho 24, eu tenho 36, eu tenho 48 e assim por diante. Ou seja, todos os múltiplos de 12 também estão na tabuada do 6, do 4 e do 3. Só que o 12 é o menor. Então é errado a gente falar que o 12 é o único múltiplo desses três números. Existem infinitos múltiplos, só que 12 é o menor. Ok? Valeu? Então olha só, o que eu vou fazer com esse 12 aí agora? Eu vou pegar esse 12 que eu achei no MMC e vou voltar aqui na minha conta aqui, ó, e vou colocar aqui embaixo de cada uma dessas frações o número 12. Olha lá, 12 embaixo de todo mundo. E em cima, Vicente? Em cima, eu vou usar o conceito de fração equivalente. Também temos vídeo no canal aí sobre fração equivalente. Beleza? Dá uma procurada aí que você vai achar se você não lembra. O que é fração equivalente? Fração equivalente é uma fração que corresponde à mesma quantidade. Representa a mesma quantidade. Né? Então, olha só. Como o 6... Na primeira, vamos olhar só a primeira fração aqui, ó. O 6 virando 12. O que você faz com 6 para que ele vire 12? É só dobrar, não é? Então, se eu fizer 6 vezes 2, dá 12. Ora, se eu fiz vezes 2 embaixo, obrigatoriamente eu preciso fazer vezes 2 em cima. Então, eu vou fazer 5 vezes 2. E 5 vezes 2, eu sei que é 10. Primeira fração resolvida. Vamos para a segunda fração. Aqui, na segunda fração, o denominador é 4. O 4 está virando 12. Se o 4 está virando 12, como é que o 4 vira 12? 4 vezes quanto que dá 12? Ah, gente, 4 vezes 3. Ótimo. 4 vezes 3 é 12 mesmo. Se eu fiz vezes 3 embaixo, o que eu sou obrigado a fazer em cima? A mesma coisa, né? Faço 3 vezes 3 e aí a segunda fração é 9/12. Muito bem. E a terceira fração? Mesma coisa, só que agora é o 3 virando 12. Como o 3 está virando 12, quem que eu multiplico por 3 que dê 12? O 4, certo? Então, 3 vezes 4 dá 12. O que eu vou fazer? Vou fazer vezes 4 em cima também. E aí, a terceira fração vai ser 4/12. Tá, beleza, Vicente, entendi. Vou praticar mais um pouco, mas eu entendi perfeitamente o que você fez. Bacana. Se não entendeu também, ó, deixa nos comentários aí, que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Aproveita que você vai lá nos comentários, já deixa aí, ó, um likezinho no vídeo aí, isso ajuda o canal, fortalece aí, faz com que o YouTube mostre essa videoaula para mais gente, você acaba ajudando mais gente aí durante aí os seus estudos, beleza? Muito bem. Bom, mas não chegamos na resposta ainda. Nós não temos ainda a resposta do exercício. Só que agora nós temos uma vantagem. O que era tudo denominadores diferentes, agora os denominadores são todos iguais. Ó. Tudo 12. Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir a regra que estava na tela passada. Eu vou manter o denominador e vou fazer a operação matemática em cima. Ali nos dois primeiros eu vou somar o resultado, depois eu vou subtrair por 4. Subtrair 4. Certo? Então, olha só, eu vou colocar aqui embaixo da 12, mantenho, eu não mudo, mantenho 12, e em cima eu vou fazer 10 mais 9, 19. 19 menos 4, 15. Então, tá aí. 15/12 aí a resposta do exercício. Ok? Beleza? E aí, eu queria que alguns alunos meus que já tiveram essa aula comigo presencialmente comentasse, fizesse nos comentários aí, porque depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, o que está faltando nessa resposta. O que o Vicente deixou faltando nessa resposta que precisa... Toda vez que a gente dá a resposta em forma de fração, está faltando alguma coisa na minha resposta. Não, ela não está errada, né? A resposta não está errada. O cálculo está certinho, o MMC está direitinho, as frações equivalentes, as operações matemáticas, está tudo certinho. Mas está faltando fazer alguma coisinha ali naquela resposta ali, na resposta final. Comenta ali para mim.
Vou ficar muito contente se você lembrar. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que você esteja apto aí a somar e subtrair fração daqui por diante, né? E a gente se vê nas próximas aulas, se Deus quiser. Um abraço do professor Vicente. Até o próximo vídeo. Tchau!